Bom dia, meu aluno, minha aluna do Colégio Losango. Seja bem-vindo à nossa terceira videoaula. Eu gostaria que você abrisse, então, a sua apostila na página 26. Na página 26, tá certo? Abriu, então? Então, vamos começar. Então, nós temos que lembrar que o conceito de justiça para Platão, quando ele fala em justiça, eu posso aplicar a palavra justiça tanto para a pessoa quanto para a cidade. Mas como assim, tanto para a pessoa quanto para a cidade? Dentro da cidade, as pessoas que promovem, ou melhor, as pessoas que devem promover as leis, deverão ser pessoas justas, ou melhor, pessoas de alma racional, porque elas não estão ligadas à injustiça, à corrupção. Por que elas não estão ligadas à injustiça e à corrupção? Porque a alma racional delas, né, a alma que está ligada aqui na cabeça, elas devem dominar, elas devem comandar as outras almas. Então, para o Platão, existem duas realidades do homem. Vocês lembram disso? Quais seriam essas duas realidades? A realidade corpo e a realidade alma, tá? Para Platão, corpo e alma são duas realidades opostas, distintas, porque na realidade quem encontra o conhecimento é a alma e não o corpo. Mas nós não estamos falando então de conhecimento, nós estamos falando aqui de justiça. Então, para Platão, nós temos que lembrar que ele consegue diferenciar o homem de três maneiras, ou melhor, ele distingue a alma do homem de três maneiras. A alma que está ligada aqui na cabeça, significa que é a alma racional. A alma que está ligada ao peito é a alma irascível ou colérica. E a alma que está ligada, então, ao baixo ventre, né, a barriga, é a alma, então, dos desejos. Então, para Platão, quando a gente fala justiça, o que é ser justo para Platão, ou quem é esse promotor da justiça, Platão vai falar para nós que quem promove justiça é o homem da alma racional. E aí, vocês lembram que nós citamos o exemplo, que esse cavalinho aqui significa alma concupiscente, o cavalinho branco significa alma irascível, e o cocheiro aqui significa alma racional. Então ele vai falar para nós: quem pratica a justiça, ou quem deve ser o promotor da justiça? Aquele que possui a alma racional. Por quê? Porque ele consegue controlar os desejos da alma concupiscente, ele consegue controlar os sentimentos da alma irascível, e como possuidor deste controle, né, deste comando das duas outras almas, ele nunca vai ser, então, uma pessoa que será corrompida pela injustiça, pelo poder. Tá certo? Tá lembrado disso? Então, Platão vai jogar esses três tipos de alma, alma racional, alma irascível e alma apetitiva, para quem? Ele vai jogar isso para as pessoas na sociedade. E aí você lê lá na sua página 26, falando que na obra A República, ele vai falar que a cidade é dividida em três partes. Então, cada parte corresponde a uma alma. A alma do povo corresponde, então, à alma apetitiva, tá? Dos desejos. É um povo que não busca muito conhecimento. A alma dos guerreiros é responsável, então, por controlar os sentimentos do povo, tá? A alma do racional, quem seria a alma racional? Seria a alma do magistrado. Quando eu falo magistrado, eu estou colocando aqui aquelas pessoas que não se deixam corromper pela injustiça, tá? Seria, então, os governantes e aqueles responsáveis, então, por controlar, comandar a vida da sociedade, tá certo? Então, na sua página 26, esse quadro aqui, ele explica direitinho o que significa cada alma, né? E a divisão dessa alma na cidade. Olha aqui, fazendo a separação. Então, nós falamos semana passada que a alma apetitiva, que está ligada na barriga, ela é responsável, então, pelos desejos e sensações. A alma impetuosa
de comandar as ações. Está ligado então aos sentimentos: ódio, raiva, fúria, amor, carinho. A alma racional, o que a alma racional deve fazer? Ela deve comandar todas as outras almas, governar os desejos da alma apetitiva e as ações da alma impetuosa, tá certo? Tendo em vista as ideias do bem e da justiça para todos. Aí, olha, agora nós vamos jogar isso para a cidade. Quem corresponde à alma apetitiva na cidade? Os artesãos e trabalhadores. Qual é a função deles na cidade? Produzir alimentos e matérias ou materiais, né, para o sustento da sociedade. A alma impetuosa, a alma dos guardiões, que seria então a responsabilidade, teria como responsabilidade proteger e guardar a cidade contra as guerras. E quem seria então a alma racional? O rei filósofo, que tem como responsabilidade comandar as outras almas, comandar as duas almas, né? E administrar as cidades e seus habitantes, fazendo que eles se tornem também pessoas justas a partir do seu exemplo. Tá certo? E aí, quanto na página 27, a página 27 vai falar assim: então, a partir do momento que nós temos o controle, né, a subordinação, né, nós já sabemos que existe uma hierarquia, né, dessas almas. Quem é a alma mais responsável? Não posso dizer a melhor alma, mas qual é a alma responsável, promotora da justiça? É a alma dos governantes, tá certo? Então, assim, segundo o pensador, a hierarquia da cidade determina que o seu governo seja feito de forma racional, com vistas a promover a justiça e o bem de todos os cidadãos. Esse papel só poderia ser exercido para Platão por um rei filósofo. Uma pessoa justa, comandada pela parte racional, que estaria realmente voltada para a verdade ou pela busca da verdade, e dessa forma, essa pessoa que busca a verdade, busca conhecer, essa pessoa seria capaz de criar leis que fossem justas, que fossem boas para a sociedade. E aí a questão é: o que significa justiça dentro da sociedade? Justiça política. Ele vai falar que a justiça ocorre a partir da subordinação. Como assim, professor? Todos devem fazer o seu papel, os trabalhadores, os guardiões e os governantes. Todos devem exercer o seu papel na sociedade, mas deve existir essa palavra aqui, ó. Qual palavra? Subordinação. Como assim? Os trabalhadores devem obedecer os guardiões e devem obedecer às leis dos governantes. Os guardiões devem guardar a vida dos trabalhadores e obedecer os governantes. E os governantes, eles devem obedecer a alguém? Não. Como eles são pessoas responsáveis, então, pessoas que buscam a verdade, eles devem o quê? Eles devem mandar e desmandar. Então, o que seria justiça? É isso aqui, ó, que está escrito aqui, ó, seria essa subordinação, na qual os governantes mandam, os guardiões apoiam e os trabalhadores obedecem. Obedecem a quem? Ou a quem? Obedecem os guardiões e os governantes. Então, o que significa justiça? O que significa justiça? Justiça significa uma harmonia entre as partes, entre as almas, cada um então exercendo a sua função, tá? Cada um exercendo a sua função, então vai haver a justiça. Então, justiça para Platão significa promover o bem, tanto do indivíduo quanto da comunidade em política e que estão inseridos. Mas como eu vou promover o bem? Como eu vou promover o bem? Obedecendo a minha posição dentro da sociedade, e se eu for inferior, se minha posição for inferior, eu devo então obedecer às outras almas na qual eu sou subordinado. Tá certo? Então, quando ele fala assim, qual lei eu devo obedecer? Que lei eu devo obedecer? A lei proposta pelo governante.
Quem é esse governante? O rei filósofo. Por que rei filósofo? Platão explica que quem deveria governar é como se fosse uma espécie de uma monarquia. Porque na monarquia não é aquela pessoa, não é uma pessoa só que governa? É. Quem é essa pessoa? O rei. Mas por que o filósofo? Por que ele deve ser o rei filósofo? Porque ele que busca a verdade. Ele é a pessoa de alma racional. Ele sendo pessoa de alma racional, ele não vai ter contato com a injustiça. Então ele não vai praticar a injustiça. Então, qual lei eu devo obedecer? A justiça de uma comunidade política, segundo Platão, está relacionada à capacidade da promoção de bem. Então nós sabemos, né? Temos que promover o bem, mas quem é o único ser ali na cidade que é capaz de promover o bem? O trabalhador? Não. Por que o trabalhador não é? Porque às vezes o trabalhador deixa com que o seu desejo comande muito mais. O guardião? Não. Por que não? Porque o guardião às vezes ele não tem um certo controle. Ele vai deixar com que os seus sentimentos, principalmente o sentimento de ódio ou o sentimento da ganância, seja bem maior. E o filósofo? Por que o filósofo então deve comandar? O governo do rei filósofo seria o mais justo, porque este seria capaz de criar leis que promovessem o bem em seus cidadãos, tá certo? Então a pergunta fica: quem promove justiça? Todos, todos. Quando? Quando todos obedecem à sua posição, tá certo? Quando todos obedecem à sua posição. Obedece às leis do rei governante ou do rei filósofo e obedece então à ordem dada pelos guardiões. Mas aí, quem é capaz de promover a justiça? Somente o rei filósofo. E aí, lá na página já 27, né, vai falar assim: então, quem deve governar uma cidade? Quem deve governar a sociedade? Para Platão, seria a sofocracia. Sophos, do grego, significa sábio, cracia, poder. Olha lá para você ver aqui a tradução aqui embaixo. Então, qual é a finalidade da política? Não é a realização da justiça? Né? E essa justiça não é o bem de todos? O bem da pessoa, o bem da sociedade, o bem da cidade? Tá certo? Então, quem é a pessoa, então, responsável por promover leis justas? Somente o sábio, aquele que possui, então, a alma racional. Para finalizar, nós vamos entrar na página 27. Na página 27, vai falar sobre Cliton e a lei injusta, tá certo? E aí nós voltamos, então, para não para Platão, mas logicamente foi escrito por Platão, mas nós vamos falar sobre a vida de Sócrates, a finalização da vida de Sócrates, quando Sócrates foi condenado à morte. Sócrates foi condenado à morte porque ele foi condenado por corromper a juventude, por ir contra a democracia, por inventar novos deuses, indo contra os deuses da mitologia grega. E aí, quando Sócrates foi condenado a beber esse veneno aqui, ó, tá vendo a mão dele? O copinho de cicuta, tá? No processo do momento da condenação de Sócrates, porque Sócrates foi condenado dentro de um júri, né? Dentro de um tribunal. E aí, no momento em que Sócrates foi condenado à morte, né? Por ir contra a tradição, né? A tradição grega, né? Que eu já até falei para você, contra a democracia, contra as leis, contra a religiosidade. E aí um dos amigos, né, e discípulos de Sócrates, segundo o que Platão escreve, vai falar que o Cliton vai falar que Sócrates estava louco. O Sócrates estava louco por ter aceitado a condenação, quer dizer, ter aceitado a morte, porque Sócrates não falou nada. Na hora da condenação de Sócrates, Sócrates ficou calado, tá? E aí o Cliton, o Cliton, né,
vai falar o seguinte: Sócrates, você está errado, você devia ter se defendido. Por que você não se defendeu? Vamos fugir da cidade, tá? Então, o Cleiton tenta convencer o Sócrates para fugir da cidade. E aí o Sócrates vai falar assim: não, está errado. Fugir da cidade está errado. Por que está errado? Sócrates argumenta o seguinte: primeiro, aqui ó, ele sempre viveu em Atenas. Sempre viveu em Atenas. Por que agora, na hora que ele está sendo condenado a morrer, ou auto-extermínio, por que ele vai sair de Atenas agora? Sendo que ele sempre viveu em Atenas. E segundo, quando o Sócrates participava da vida democrática, no debate das leis, né, na invenção das leis, né, Sócrates nunca alterou a lei, né? Ele sabia que existiam leis justas e injustas, mas naquele momento em que estava formando as leis, Sócrates nunca falou nada sobre essas leis. Por que agora, na hora da morte de Sócrates, Sócrates vai fugir? Seria então errado fugir. Por que seria errado fugir? Porque agora que a lei está contrária a Sócrates, quer dizer, a lei está indicando, né? A lei está falando que ele deve se matar, né? A lei está prejudicando Sócrates. Por que só agora que Sócrates então vai fugir, né? E aí nós percebemos quando Sócrates fala para Cliton que o Cliton está errado, né? Em falar que Sócrates tá doido, né? Tá doido por não fugir da cidade. E aí nós percebemos essa atitude ética de Sócrates, né? De não querer fugir da cidade. Então nós percebemos o Sócrates ético, que ficou calado quando foi condenado e bebeu a cicuta e faleceu e morreu. Nossa, mas Sócrates foi bobo. Não, Sócrates não foi bobo. Sócrates demonstrou que, embora as leis são injustas, nós não podemos distorcer a lei para a lei nos favorecer. Olha que interessante, para a gente finalizar a nossa aula, na página 27 e 28, tá certo? A atitude de Sócrates pode ser considerada um exemplo de justiça. Por que um exemplo de justiça? Porque, olha lá para você ver, ele respeitou a lei. Aí você lembra que o que significa a justiça para Platão? A subordinação das almas. Cada um obedecendo, né? Obedecendo as leis impostas pelo rei filósofo, tá? O Sócrates também fez isso, ele obedeceu à lei, tá? Se a lei estava para que ele tivesse que se autoexterminar, ele tinha que se autoexterminar, tá certo? Olha que interessante. No entanto, há ainda um outro ensinamento de Sócrates neste texto. A necessidade de participar das discussões políticas que definem a lei e, portanto, a justiça em sociedade. Uma pessoa não pode contar com o apoio das leis apenas quando essa lei está a favor de você. Ou fugir das leis, ou agir injustamente quando elas estão para te punir. Acontece muito na sociedade, a gente vive muito caladinho, né? Quando a lei está indo a favor de você, você fica caladinho. Tá de boa, né? Agora, quando a lei vai contra você, você vira aquela fera. Você vira aquela fera. Tá errado, que isso, que aquilo, vou processar, não sei do que. Você fica louco. Não é isso que acontece na sociedade? É isso. Então, olha lá para você. Ser justo, como demonstra Platão, não significa simplesmente respeitar a lei, mas também construir a justiça na sociedade em que vive. E construir essa justiça significa ser subordinado, né? Obedecer às leis. Obedecer às leis, como Sócrates, na sua própria vida, obedeceu. Tá certo? Para a gente finalizar a aula, você vai fazer a tarefa no seu caderno de tarefas, a página 28, as questões 2 e 3. Essas questões 2 e 3, então, está relacionado à harmonia e à hierarquia das almas de Platão, a importância disso, né, de respeitar a hierarquia das almas. E a terceira questão vai falar sobre a questão da condenação de Sócrates.
Desejo a você um bom dia, fiquem com Deus e uma feliz Páscoa.